capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, nos diz assim. Nesta minha versão aqui diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Verso 8. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, por gentileza, tome os vossos assentos. Nós estamos numa conferência missionária. Os irmãos estão entendendo que o Senhor tem falado com a gente, tem nos confrontado através da sua poderosa palavra. E quem vem em uma conferência missionária precisa entender isso, que estamos sendo conscientizados por Deus para tal missão, que é a evangelização, a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que esta noite o Senhor seja bondoso com a minha vida e com a vida de vocês, e que Ele possa continuar falando com a gente nesta noite, desse domingo tão lindo, onde a igreja está também linda, a noiva do Cordeiro, sentada para receber a mensagem, para receber a palavra do Senhor. Conto com a sua oração enquanto ministro a palavra de Deus. Ore por mim, ore pela minha família, para que no abrir da minha boca o Senhor continue sendo bondoso, misericordioso e venha nos utilizar como instrumento, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então, sem Ele aqui nada somos e nada fazemos. Dependemos em tudo do Senhor Deus, nosso Pai. Eu gostaria de relatar ao coração dos irmãos esta noite, acerca desse texto do capítulo de número 3, de Atos dos Apóstolos, texto bem familiar, bem conhecido, mas que está bem novo. O texto parece que Lucas terminou de escrever agorinha mesmo, de tão novo que é o texto, pois a palavra de Deus, ela é nova todos os dias. Ela não precisa renovar-se para ser nova, ela é nova todos os dias. Então estamos diante de um texto novo, um texto que fala hoje aos nossos corações. Meus irmãos, vocês percebem ao ler a palavra de Deus, e principalmente aqui Atos dos Apóstolos, esses primeiros capítulos, a gente percebe a alegria que estava esses crentes primitivos. Observem para vocês verem como eles estavam felizes, alegres. Por exemplo, eles tinham escutado de Jesus acerca da sua morte. Jesus havia dito a eles que morreria, mas Jesus havia dito a eles que ressuscitaria. Então, para esses apóstolos dar sequência à obra missionária, claro que eles viram em Jesus, que foi e sempre será o maior modelo, o maior exemplo,
eles viram a veracidade do cumprimento das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus. Por quê que eles deram sequência à evangelização? Porque o que Cristo havia dito a eles, tudo estava se cumprindo. E no decorrer dos dias, meses e anos que eles estavam andando com Jesus, eles passaram a ver que realmente Jesus, ele era o Messias, ele era o Cristo, o Filho de Deus. Um certo dia, Jesus atravessando o mar da Galileia, quando Jesus acalmou o mar, acalmou o vento, um olhou para o outro e disse: quem é ele, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas quando nós lemos o capítulo de número 16 de Mateus, nós vamos ver Pedro revelando a sua deidade ou a sua divindade, dizendo ou respondendo à pergunta de Jesus. Jesus perguntou: meus discípulos, que é que os homens estão dizendo que eu sou? E eles responderam: ah, Senhor, estão dizendo que tu és um dos profetas. E vocês, o que vocês dizem? O que é que vocês dizem que eu sou? Pedro, naquele momento, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Nesse momento ele está revelando o quê? A divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso não foi do dia para a noite. Eles passaram a seguir a Jesus e foram conhecendo a Cristo, foram conhecendo a Jesus dia após dia. Todo aquele que anda com Cristo, todo aquele que é guiado por Cristo, dirigido por Cristo, ele vai conhecendo a Cristo a cada dia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não se faz obra missionária se nós não conhecermos o maior missionário que já teve nessa terra. Billy Graham disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, se a gente não anda com ele, se nós não temos comunhão com ele, se nós não acreditamos nele, naquilo que ele realizou, nós não vamos dar sequência à obra que ele fez na face da terra. E vocês percebem, ao ler sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva, que eles deram sequência à obra de Cristo na face da terra. Vocês observam que eles acreditaram que eles foram chamados por Cristo, eles acreditaram que Jesus veio como o Senhor, como o Messias, como o Salvador, que Jesus nasceu, cresceu, curou, libertou, transformou, morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Era para você ter melhorado, aleluia. Jesus ressuscitou. Quiseram até enganar as pessoas acerca da ressurreição de Cristo, pagando soldados para que eles não propagassem isso, para que ficasse que o corpo de Jesus foi roubado, mas nada disso. A verdade é que o túmulo não o suportou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quantos podem esta noite abrir a sua voz e glorificar a Jesus, que ressuscitou, primícia dos que dormem? Glorificado seja o Senhor. Há algo também que alegra muito o coração desses seguidores de Cristo, é o cumprimento da descida do meigo e glorioso Espírito Santo. Jesus disse para eles em João 14, fala sobre o Espírito Santo, aquele que viria e que os consolaria e que os ajudaria para que eles pudessem dar sequência a esta obra. Nós falamos um pouco hoje pela manhã deste revestimento de poder. E a Bíblia
nos apresenta o próprio Jesus, o próprio Cristo, Salvador, dizendo aos seus seguidores: eu vou e vou rogar ao meu Pai, para que Ele envie a vocês o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E isso vai cumprir. Quando? Isso se cumpre aqui em Atos capítulo de número 2, com a chegada do meigo e glorioso Espírito Santo. O Espírito Santo veio, Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Aleluia, glória a Deus. Ele não deixou seus seguidores órfãos. Ele não deixou seus seguidores sem um guia, sem um consolador. Ele veio, esse paracleto divino que veio para nos ajudar, para nos fortalecer e nos encorajar, para que demos sequência à obra do Senhor na face da terra. Por isso nós precisamos valorizar muito o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo não só está entre nós, mas Ele está dentro de nós, e nós precisamos valorizar muito isso. Com a descida do Espírito Santo, os crentes 120 foram cheios do poder glorioso do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, a chegada do Espírito Santo. Todos estavam reunidos, e o pastor Lindomar disse aqui, que dificuldade de nos reunir, né, muitas vezes, mas esses crentes, eles resolveram orar, eles resolveram buscar, e quem busca tem, quem busca acha, e quem busca de coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é meio coração, não é uma banda do coração, é de todo o coração. Eu serei achado por vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. É interessante que havia festa em Jerusalém, uma festa tradicional dos judeus, e Jerusalém estava tomada de peregrinos nesse período. Está em Atos capítulo de número 2, mas esses 120 resolve ir para um cenáculo buscar em oração a chegada do meigo e doce Espírito Santo. E o texto diz que eles estavam reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu, só veio de repente quem ora. Atos capítulo de número 16, Paulo orava, e de repente veio o milagre. Só recebe o de repente quem ora. Atos capítulo de número 12, Pedro estava preso, mas tinha uma igreja que orava, e de repente o anjo desce, e os grilhões foram quebrados pelo poder do nome de Jesus. Deus quer trabalhar no de repente, mas você precisa estar atento à oração. Na torre de oração, nossa geração precisa voltar à oração, à prática da oração. Eles estavam todos reunidos, e de repente veio de onde? Veio do céu. Se da terra não tem vindo, pode esperar do céu. Se dos homens não vem, pode esperar do céu, porque do céu sempre vem, sempre chega. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu. Você só fica vazio se ficar vagando os pensamentos, ou deixarem seus pensamentos vaguearem. Mas se nós estivermos em sintonia, sintonizados, conectados, ligados nele, nós seremos cheios. E deixa eu dizer uma verdade para nós: podemos até estar vazios, mas ele não concorda, ele nos quer cheios. Uma igreja cheia, cheia do seu poderoso Espírito. Enchei-vos,
enchei-vos. A arca estava vazia, o povo não queria entrar, mas Deus manda encher de bicho. Entra a bicharada então, mas não fica vazia. O templo foi inaugurado, mas foi cheio da glória de Deus. As vasilhas da mulher estavam vazias e o Senhor as encheu. A barriga de quase 20.000 pessoas estavam vazias, Jesus as encheu. As talhas estavam vazias, Jesus as mandou encher. Jesus quer o seu povo cheio. Eles estavam vazios e Jesus os encheu. Jesus quer nos encher. Não tem como a igreja transmitir se ela não estiver cheia. Impossível você encher alguém se você não tem nada de Deus. Como que você e eu vamos encher as pessoas se nós mesmos estamos vazios de Deus? Queridos, isso aqui é Jerusalém, estamos num seminário missionário. Isso aqui é lugar de você buscar o pão. Isso aqui é lugar de você buscar a água. Isso aqui é lugar de você buscar as experiências com o Senhor, receber, aceitar a palavra, não ficar retrucando aí no banco, não ficar murmurando aí. Isso aqui é o lugar que Deus está te disciplinando, te treinando, para que você possa sair daqui com o cesto cheio, levando o pão, com os odres cheios, levando água, levando paz, levando esperança, levando alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Todos estavam cheios. O texto diz que todos estavam cheios. O texto não diz que alguns estavam cheios. O cenáculo estava tomado pelo poder glorioso do Espírito Santo. E eles estavam como? Eles estavam sentados, como vocês estão aí. Eles estavam sentados. De repente o Espírito Santo começou a tocar em cada um deles. Foram tocados pelo mover glorioso do Espírito. E todos, você vai ver essa palavra se repetir em Atos capítulo de número 2. E todos receberam naquele dia. Por que é, queridos, que nós vivemos uma época que só um grupo que sente, só um grupo que faz, só um grupo que recebe? E parece que quando você está cheio do Espírito Santo, falando em novas línguas, quando você está recebendo de Deus alguma coisa, tem uns curiosos que ficam te olhando, como se isso fosse coisa estranha. Irmão, você é da fé, você é de Jesus, você é de Cristo. Por que você está escandalizando dentro da casa de Deus com aquilo que Deus está fazendo? Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos longe de Deus. Estamos carnais e estamos precisando melhorar as nossas vidas espirituais diante do Senhor para entender as coisas espirituais. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que todos estavam cheios e foram repartidas sobre eles línguas como de fogo, e cada um falava conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Todos falaram, e esse barulho, esse poder, essa unção, isso sai para fora. Esse barulho dessas línguas sai para fora do cenáculo. Como assim? Aqueles que estavam na festa, aqueles que estavam na festa do Pentecoste, começaram a ouvir esses 120, isso que eu vou te dizer aqui, redobre a sua atenção. Quem no texto inflama não é a multidão. Quem inflama é os 120 cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai inflamar o mundo. E o texto diz que eles vieram. Não foram os 120 que foram até eles. Eles vieram. Perguntaram para John Wesley: por que é que as pessoas vão aonde você está? Ele disse: eles vêm porque eu carrego a água da vida.
Eu carrego o pão da vida, eu carrego a unção, eu carrego a graça de Deus. Claro que as pessoas vão vir, elas vão chegar. O que atrapalha as pessoas chegarem não é o grito do glória, não é o grito do aleluia, não é as línguas estranhas, não são as visões e revelações que vêm de Deus. De Deus. O que atrapalha são pecados. O que atrapalha é esse falatório na hora do culto. O que atrapalha é essa olhação no WhatsApp na hora do culto. O que atrapalha são as conversas desnecessárias, os desatentos dentro da casa de Deus. Mas poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, não atrapalha as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Levante as suas duas mãos para Jesus. Abre essa sua boca e solta grito de glória para esse Deus que está lhe dizendo esta noite: eu quero te encher, eu quero te usar. Quando eles chegaram, que eles vieram, começaram a querer criticar. Estão cheios de mosto, estão cheios de vinhos. Mas Pedro, eu disse isso hoje pela manhã, mas Pedro, junto com os demais, se levantaram. E Pedro, em defesa da fé, só defende a igreja, só defende o pastor, só defende os irmãos, só defende a obra quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Só evangeliza quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro toma a palavra e o apóstolo São Pedro diz, em defesa dos seus irmãos, em defesa da fé: não tem ninguém aqui bêbado. O que está acontecendo aqui é o cumprimento das profecias de Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro começa a pregar a eles um sermão, e vai no Velho Testamento, e vem Jesus, e começa a falar para eles acerca da salvação, do perdão, da morte, da crucificação de Cristo. Uma mensagem centrada em Cristo Jesus, no cumprimento das profecias. De repente, quando Pedro lança a rede, 3.000 almas se rendem aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você gostaria de ter êxito nas suas mensagens? Você gostaria que Deus te utilizasse? Você gostaria que Deus fizesse algo na sua vida? Recentemente um amigo meu estava orando e agonizando-se em oração, e dizia para Deus: Deus, me usa como o Senhor usou os pais da igreja. E o Espírito do Senhor falou o coração dele: então faça para mim o que eles fizeram. Você gostaria que Deus te utilizasse como instrumento poderoso nesta reta final da igreja? Nesse tempo que te resta na face da terra? Você gostaria que Deus fizesse alguma coisa na sua vida? Comece então a fazer para Deus o que você nunca fez. Comece a se render diante da presença do Todo-Poderoso e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quer fazer. Cumpra em mim os seus planos, os teus desígnios, a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Não tenho nada a oferecer. Como um dia me lancei diante de Deus e disse para Deus: Deus, eu não sou nada, mas o que está em mim, que o Senhor mesmo colocou, está aqui à tua disposição. Me use na face da terra. Deus tira um lavrador lá da lavoura e coloca nos púlpitos do altar dessa nação brasileira, em vários lugares, para pregar a sua palavra. Deus quer fazer algo com a sua vida. Deus quer te utilizar. Deus quer utilizar essa tua mente. Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu recurso, Deus lhe deu força, Deus lhe deu tudo o que você precisava. Então faça para Deus e deixe o Espírito Santo te encher, deixe o Espírito Santo te tocar, deixe o Espírito Santo fazer na sua vida. Aleluia! Chega, gente!
da gente só ler biografia de homens que Deus usou? Até quando nós vamos ficar lendo a história dos mártires? Até quando nós vamos ficar só lendo, aliás, a história dos pais da igreja, dos apóstolos, dos profetas menores, maiores, e repetindo a história e não tomamos posição? Esse é o nosso tempo, essa é a nossa vez. Esse é o tempo em que Deus te prepara para uma grande obra. Nós estamos vivendo na última hora. Não tem tempo mais de pensar: vou casar primeiro para depois fazer, vou me formar primeiro para depois fazer, vou comprar minha empresa primeiro para depois fazer. Não, faça enquanto você está projetando comprar sua empresa, vai fazendo. Enquanto você está preparando para o casamento, vai fazendo. Enquanto você está preparando para uma faculdade, vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Almas não esperam. O diabo não vai dizer para você e para mim: estou esperando ele terminar a faculdade. Não. E Deus também não vai dizer: estou esperando ele terminar a faculdade. Eu estou entendendo ele. Vai passar 6 anos fazendo uma faculdade aqui e a evangelização vai parar. Com 6, 5 anos, você parado com seus bracinhos cruzados, tem milhares e milhares de almas descendo ao inferno. Enquanto você nesses 6 anos poderia estar fazendo algo para o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado para sempre seja o Senhor. E esse povo está entusiasmado. Eles estão tomados por um poder, por uma graça, por uma unção. Que comunhão é essa? Que graça é essa? Que poder é esse? Pedro prega e eles entendem. E 3.000 almas se rendem a Cristo. E esse capítulo que eu li com vocês, ele nos mostra Pedro na ativa, porque não podemos parar. Eles estão tomados, influenciados, pactados. Bora fazer. Ganhamos 3.000, vamos ganhar mais. Ganhamos 5.000, vamos ganhar mais. Quando se estuda a história da igreja primitiva, com pouco tempo esses crentes já tinham tomado Jerusalém. Praticamente metade da Jerusalém já havia se convertido ao cristianismo, a Cristo Jesus. Porque eles não brincaram em serviço. Eles acreditaram que Jesus ia usá-los. Se você não acreditar que Jesus vai usar você, meu irmão, você nunca vai fazer a obra de Deus na face da terra. Nunca, nunca. E o texto diz, dos primeiros cristãos convertidos, em Atos capítulo de número 2 ainda. O texto vai nos mostrar esses crentes aceitando a Cristo, se convertendo, Pedro pregando para eles. Mas em Atos dos Apóstolos, Pedro está subindo para a oração das 3. Uma vez que você conhece oração, nunca quer se apartar da oração. Eu vou repetir isso: quando você conhece a oração, nunca mais quer se apartar da oração. Você não entendeu? Uma vez que você conhece a oração, você nunca mais se aparta da oração. Levante a sua mão para Jesus. Levanta as 2 mãos para o mestre, o bom mestre. Deus está te dando força para orar. Deus está te dando graça para orar. Deus está falando ao meu coração: eu estou dando graça para a minha igreja orar. Pessoas que não estão conseguindo orar, eu estou dando graça para orar. Porque quando você começar a orar, eu vou começar a destrancar os cadeados. Quando você começar a orar, eu vou começar a quebrar as correntes. Quando você começar a orar, eu vou abrir os portões que precisam ser abertos. Quando você começar a orar, eu vou arrancar as almas que estão nas garras de Satanás. Quando você começar a orar, eu vou libertar os cativos. Minha ela séria. Oh glória! Oh glória! Oh glória ao nome do Senhor! Se os irmãos do glória estão aqui dentro, abrem a voz para glorificar o Senhor.
Aleluia! Eles estavam subindo. Tanto subiam para o templo, como subia o nível espiritual a cada dia. Estavam subindo. E o texto diz que era a oração das 3. Que momento glorioso, que momento gostoso. É o momento do nosso devocional com o Senhor. O texto do verso de número 2 do capítulo 3 diz: aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta chamada Formosa. Era uma porta bela, era uma porta grande. Segundo Eusébio, diz que essa porta às vezes precisava de 20 homens para abri-la e fechá-la. Uma porta reluzente, uma porta muito enorme, mas era uma porta que não fala, era uma porta que não ouve, era uma porta que não anda, era uma porta que não pensa, era uma porta que não tinha e não tem sentimentos, uma porta morta. Mas o apóstolo São Pedro vai introduzir o coxo a uma porta que fala, a uma porta que anda, a uma porta que pensa, a uma porta que vê. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Há muitas pessoas que estão em diversos lugares que são carregados, são levados, estão sendo carregados para lugares que eles não vão encontrar a salvação. E como nós estamos precisando nesta hora com urgência de amigos, de pessoas que venham introduzir vidas para a porta certa. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus, Ele é a verdadeira porta. Jesus, Ele é o verdadeiro caminho. Alguém um dia te levou para esta porta. Alguém um dia te convidou para um culto. Alguém um dia falou de Jesus para você. Você só está aqui passadinho, limpinho, bonitinho, porque um dia alguém enfrentou suas críticas. Um dia alguém enfrentou suas calúnias. Um dia alguém falou de Jesus para você sem se importar com o que você ia dizer, ia falar para ele. E te arrancou através do poder de Deus das garras do diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Insistiu com você e disse para você: vamos embora lá, bora na igreja, vamos lá ouvir o pastor, vamos ouvir um hino, vamos receber uma oração. Você precisa de ser salvo. Hoje nós temos centenas e milhares de obreiros, missionários, povo de Deus na igreja, lavado, redimido pelo poder do sangue de Jesus, porque um dia alguém falou de Jesus para nós. Somos frutos do sofrimento de muitos que passaram pelo nosso caminho, nos introduzindo à verdadeira porta, que é Cristo Jesus. Receba essa palavra. Deus quer te ajudar a levar sua família para a verdadeira porta. Deus quer te ajudar a levar seus vizinhos, seus amigos de faculdade, seus amigos de empresa, seus funcionários, seu patrão. Deus quer te ajudar a conduzir essas pessoas à verdadeira porta. Bendito seja o nome do Senhor. Esses homens levavam ele até essa porta, que não tinha resposta. Esse coxo está aqui, era coxo de nascença. Ele está aqui, aleijado de nascença. Estava sendo carregado para um dos portões do templo, ou porta chamada Formosa, ou portão formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas. Deus é um Deus que tira o homem das esmolas. Escute isso. Evangelho não é um evangelho de esmolas. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de graça, de perdão, de amor, de misericórdia e de abundância. Fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Necessidade até passamos, e isso acontece com todos nós, mas que tem um Deus no céu que cuida da gente, tem. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele era colocado
pedindo esmolas. E quando os dois missionários, Pedro e João, eles vão subindo, esse coxo já tinha, quem sabe nesse dia, já pedido muita gente ajuda. O máximo uma moeda, 2 moedas, um rosto fechado, uns alegres, outros jogavam alguma piadinha, conjecturando, claro. Pedro e João vai passando. Quando Pedro e João vai passando, para aquele coxo era mais um, ou era mais 2, ou alguém no meio da multidão. Você é que sabe como é que você está marcando a sua história. Mais um no meio da multidão, ou alguém que vai marcar a história de alguém na face da terra. Alguém que está deixando um legado de fé, está deixando filhos na fé. Bendito seja o Senhor. Quando Pedro vai passando, aquele coxo que estava acostumado com a frase: dá-me uma esmola, dá-me uma esmola, dá-me uma esmola, dá-me uma esmola, dá-me uma esmola. Pedro, o texto diz que Pedro, fixando os olhos nele. Se nós não tivermos esse olhar de Cristo, entenda isso, crente. Entenda isso, você que está através da internet. Se nós não tivermos esse olhar de misericórdia, e para termos o olhar de misericórdia, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque nós não somos bonzinhos, nós somos más, mas quando o fruto do Espírito está em nós, a gente consegue fazer bondade para as pessoas. Bendito seja o Senhor, fixando nele o olhar. Olharam. O nosso problema é que a gente passa, e a gente passa de largo, meneando a cabeça, não olhamos, fazendo de conta que nada daquilo está acontecendo. Eu me lembro que eu estava pregando em Brasília, e uma mãe desesperada, eu estava indo da igreja para a casa do meu irmão que morava lá nesse período. Eu estava voltando do culto, uma mãe desesperada chegou para mim e disse: pelo amor de Deus, vai lá em casa orar pelo meu filho, tem 8 anos de idade, meu esposo está bêbado. Eu disse para minha cunhada: o que a gente vai fazer? Ela disse: bora lá orar. E nós fomos naquela casa, chegamos lá. Quando olhei para aquela criança, o Espírito Santo falou ao meu coração: ninguém quer saber da dor do outro. Ninguém quer saber se o outro está ferido, maltratado, cansado, abatido. Nós queremos seguir o nosso caminho. Estamos bem, graças a Deus. Deus tem abençoado o seu povo, tem dado casa, tem dado carro, Deus tem dado roupas, tem dado calçado, tem dado alimento. Muitos até estão abençoados até o tutano, e Deus olhando para nós, abençoados até o tutano, e passando perto das pessoas como se eles nem fossem seres humanos, como se eles não fossem vidas, como se vidas esperassem, e vidas não esperam. Satanás está tragando vida todos os dias. E aquela mãe olhando para mim, chorando, disse: pelo amor de Deus, meu esposo está lá no quarto bêbado, meu filho com 8 anos, ele vai para o plano piloto em Brasília sozinho, rouba as pessoas, eu não sei mais o que fazer. Oramos por aquela família, oramos por aquela mulher, e o nome de Jesus foi glorificado naquele dia. Jesus quer nos dar visão missionária, sentimentos missionários. Queridos, não adianta a gente sair de uma conferência missionária dessa aqui, e se nós não aplicarmos aquilo que estamos recebendo. Pedro e João olhou, e não só olhou, ele conversou. O texto diz que ele olhou para eles e disse para ele: olhe para nós falarmos para o mundo, olhar para nós, nós temos que ser modelo, nós temos que ser exemplo. Para você dizer para uma pessoa: olhe para mim, me siga, faça o que eu estou fazendo, congregue na igreja que eu estou congregando. Precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos ser realmente testemunha ocular de Cristo.
Tem gente espantando gente da igreja com mau testemunho. Nunca vimos tão mau testemunho como nós estamos vivendo. Pessoas que não vendem mais para crente. Pessoas que não empregam mais crente. Porque entram na empresa, começa a dar trabalho, começa a dar calote. Pastor, não fala assim, eu tenho que te falar. Porque nós estamos numa conferência missionária e tem gente morrendo. Tem gente que está na porta atrapalhando pessoas de entrar para a igreja. Muito mais para o céu. Eu glorifico muito a Deus, pastor Lindomar, porque na porta da casa do pai do filho pródigo, não estava o irmão, não estava o primo, não estava o tio, estava o pai. Graças a Deus que era o pai. Glorificado seja Deus que era o pai, na parábola do filho pródigo. Nós precisamos ser luz. Se somos luz, nós vamos trazer as pessoas para a luz. Se somos sal, nós vamos trazer as pessoas ao bebedouro de Cristo. Se nós somos testemunhas, essas pessoas vão querer andar como andamos, falar como falamos, serem convertidas como Deus tem nos dado essa graça de sermos convertidos por Cristo Jesus. Olhe para nós, o texto diz, bendito seja o nome do Senhor. Olhe para nós. E ele olhou, e quando olhou, ele estava esperando uma esmola. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Olhe para nós. Pedro não fez isso. Só isso não resolve. Resolve parte, mas não é tudo. Pedro olha para ele e diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. O que eu tenho, isso eu te dou. Se não te incomoda, você pode dar a mão para esse crente cheiroso e abençoado perto de você? Diga para ele, Pai do Senhor, o que eu tenho, isso eu te dou. Aí você deve estar pensando no seu pensamento, ih, pastor, não senti nada. Mas eu espero que você tenha sentido algo da parte de Deus quando esse irmão disse para você, o que eu tenho, isso eu te dou. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Glória a Deus, aleluia. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. O que é que Pedro tinha? Dom da cura. Dom da cura. Acima do dom da cura, ele tinha o dono do dom, que é Jesus. Em nome de Jesus, levanta. Aleluia. Olha o texto. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Nessa versão aqui diz, ergue-te. A igreja é alguém que ergue. A igreja é alguém que levanta as pessoas. A igreja não nasceu para matar pessoas. Quantas pessoas mortas espirituais, fisicamente também. Quantas pessoas que estão morrendo às vezes dentro das igrejas. E é sério que eu vou te falar aqui. Nós não podemos deixar o nosso irmão ferido sem a gente ajudar. A gente precisa estender uma mão amiga, uma palavra amiga, um braço amigo. Levanta-te, meu irmão. Um ao outro ajudou. Se nós não estamos conseguindo fazer isso nem entre nós, estamos nos mordendo uns aos outros, nervosos, zangados, atritos e brigas e guerras
Quem é o melhor? Quem é o maior? Enquanto almas estão gemendo e dizendo: ai, me ajude, me socorre. E nós estamos brigando por títulos, estamos brigando por cargos. Queridos, nós precisamos nos atentar para isso e levarmos isto muito a sério. O apóstolo São Pedro e João disse: em nome de Jesus, ergue-te. E no versículo de número 7, não fica só no ergue-te, só não vai com Deus. O texto diz que Pedro pega-o pela mão e, segurando-o pela mão direita. Como nós estamos precisando e como o mundo está precisando dessa mão amiga. Eu disse hoje pela manhã que nós somos o pé de Deus na terra, que nós somos o olho de Deus, que nós somos a boca de Deus. Queridos, somos esse coração de Deus na terra, uma mão amiga que levanta as pessoas, uma mão amiga que estende esta mão amiga. Você tem mão, Deus te deu mão, Deus te deu pé, Deus te deu boca, Deus te deu olho, Deus te deu ouvido, Deus te deu um corpo, Deus te deu pernas. Me canto. Deus quer usar essa sua mão. Deus quer usar essa sua mão e segurando-o pela mão. O texto do verso 7 diz: e segurando pela mão direita, o ajudou. Passe a Macedônia e ajuda-nos, socorre-nos. Ouçam esta noite o grito dos que sofrem, o desespero da alma, daqueles que já sentem suas almas já em chamas, pessoas que já estão no desespero do suicídio, o grito de pessoas que não sabem para onde ir, enquanto você está aqui escolhendo o hino que você quer escutar, enquanto eu e você estamos aqui escolhendo o pregador que nós queremos ouvir. Esse pregou, esse não pregou, esse não prega nada, esse canta, esse não canta nada. Só vou se for o pastor que prega, só vou se for o irmão que prega. Irmão, o mundo não está perguntando quem é que vai pregar, quem é que vai cantar, quem é que tem a oratória melhor, quem é que tem a exegese melhor, a homilética melhor. Não, quem é que tem o português mais polido. O mundo está gritando: dá-me um pouco de água, dá-me um pouco de pão, dá-me um pouco. Enquanto nós estamos com os cestos cheios, você está com os cestos cheios, seus odres estão cheios, seu coração está cheio, sua boca está cheia, você está cheio de poder, de unção, de autoridade. E o que é que nós estamos fazendo com essa unção, com esse poder, com essa autoridade? É tempo da gente explorar tudo isso lá fora, deixar as brigas aqui dentro e nós irmos lá para fora, trocar o alvo. Estamos no alvo, atingindo nosso irmão de igreja, enquanto Satanás está blindando no inferno, dizendo: é isso, eu quero confusão, eu quero desunião, porque enquanto eles desunem, eu estou ganhando terreno. Nós precisamos pegar tudo isso que estamos recebendo aqui nas escolas dominical, nos cultos de ensino, nos cultos de domingo, de quinta, no simpósio. Nós temos que pegar tudo isso e explorar isso lá fora. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segurando pela mão, levantou, ajudou a levantar-se. Naquele instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes.
levanta, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno, levanta-te. Pedro creu que aquele paralítico iria andar. Ele creu tanto que já foi lá e pegou-o pela mão e disse: levanta-te, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. E ele levantou. Olha o que o texto diz: os seus pés no mesmo instante, os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Ouça isso como uma voz profética de Deus para nós nessa noite. Nós iremos tirar gente do barreiro desta vida. Queira Satanás ou não, a igreja de Cristo na terra vai tirar gente do lamaçal do pecado. Só você que acredita, abre essa voz para glorificar. Nós vamos tirar pessoa dos barreiros, dos atoleiros, do lamaçal do pecado, e vamos trazer essas pessoas para a rocha. O Espírito de Deus está falando ao meu coração aqui, que é para falar para mães, que é para falar para pais, que é para falar para filhos, que Deus vai te usar na potência do poder dele dentro da sua casa. Não será só você que vai vir para a igreja, porque o Senhor vai arrancar pessoas do barreirão da vida, do lixo da vida, e vai colocar estas pessoas junto com você em cima da rocha que é Cristo Jesus. Olha o que o Evangelho proporciona. Primeiro, olhe para nós. Primeiro Pedro fixou os olhos, já estamos concluindo aqui, fixou os olhos no paralítico. Segundo, disse: olhe para nós. Terceiro, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Quarto, pega-o pela mão, ergueu ele e disse para que ele andasse. Sétimo, segurou pela mão e o ajudou a levantar, e naquele mesmo instante os pés dele se firmou. A igreja é aquela que ajuda a afirmar as pessoas. Além de ganhá-las, nós precisamos ajudá-las a se firmar na fé. Vamos concluir aqui com o versículo de número 8. O texto diz: e deu um salto. O que Deus faz fica feito. Não tem brincadeira. Os pés do homem já estavam firmes. Estavam tão firmes e tão curados e tão sarados que ele deu um salto. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. A igreja é aquela que cuida até a pessoa andar sozinha. Pega para cuidar. Ganhou, aceitou Jesus, pega ele, não solta ele. Eu sou fruto de um professor de escola dominical, que quando aceitei Jesus, ele pegou-me pela mão e me ajudou, me ensinou a orar, me ensinou a ler Bíblia, livros, me ensinou a fazer a obra do Senhor, até que eu fui firmando os meus pés. O texto diz que Pedro o ajudou a andar. Glorificado seja o nome do Senhor. E entrou com eles, andando dentro do templo, andando e saltando, andando e saltando. O Evangelho provoca isso nas pessoas, arranca as pessoas da porta do templo e traz as pessoas para dentro do templo. Oh, bendito seja o Deus da esperança, bendito seja o nome do Senhor. E deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e pedindo esmola, cantando, salmodiando ao nome do Senhor.
Quantos gostariam que o Senhor te usasse nessa reta final da igreja? Quantos querem se render a Deus esta noite aqui e dizer a Deus: eis-me aqui, usa minha vida. Se as minhas mãos te servem, usa elas. Se os meus pés te servem, usa eles. Se a minha voz te serve, usa ela. Se minha mente te serve, usa ela. Com a permissão do pastor Lindomar, eu quero pedir a você que entendeu a palavra nesta noite missionária, se você quer se lançar ao colo de Deus e dizer: eis-me aqui, faça, Senhor, o que tu queres comigo. Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Por gentileza, não venham caladinhos, venham adorando, venham salmodiando. Deus quer te dar algo esta noite. O Espírito de Deus quer nos dar algo esta noite. Tem algo da parte de Deus para a nossa vida neste lugar. Doribia sublo te quebemembia barabanto romenebia sei. Do que minou plexiplente remente que fonte que pente remante sei. Que se erga entre nós colunas espirituais, que se levantem atalaias, arautos, porta-vozes da verdade, que lemenenta camandubia rai, que se levante vozes proféticas nesta nação, que o teu Espírito Santo esteja tomando a nossa boca, que o Espírito Santo esteja tomando a nossa mente. Eu estou esperando algumas pessoas ainda que precisam vir. Eu estou te aguardando. O Espírito tem lhe feito queimar o coração, a sua alma. E esta noite Jesus está te chamando ao altar, porque Ele tem um propósito com a sua vida. Eu preciso da sua intercessão, obreiros, porque nós estamos num campo de batalha neste momento. Eu preciso, intercessora, que você interceda, porque o Senhor está tirando cordas que prendiam pessoas que não tinham um sentimento mais sobre almas, sobre vidas. E nessa conferência Deus está abrindo caminhos, Deus está abrindo olhos, Deus está abrindo ouvidos, Deus está abrindo mentes. Deus está abrindo corações. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E como sinal que Ele quer te usar, Ele vai tomar a tua boca. Ele vai tomar a tua boca esta noite. Ele vai tomar a tua mente. Ele vai tomar as tuas mãos. Ele vai tomar os teus pés. Ele vai tomar a tua vida. Os crentes que estão aqui podem abrir a voz e glorificar e exaltar o Senhor. O Senhor trabalha no meio do glória. O Senhor trabalha no meio das nossas línguas estranhas. Dois obreiros cheios do Espírito Santo, põe a sua mão sobre as mãos do pastor Lindomar. Receba, pastor Lindomar. Duas irmãs cheias do Espírito Santo, vá até a pastora Priscilene, porque o Senhor está entregando algo a esta mulher. Duas irmãs cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo.
Senhor está visitando o seu povo. Senhor está visitando a sua igreja uma vez mais. Senhor está enchendo a sua boca. Só quem pode nessa noite abrir a sua voz e glorificar esse Deus, faça isso. Obreiros, ministrem sobre o pastor Lindomar. Irmãs, ministrem sobre esta mulher. Jai que me mando cominai. Uri andai a sandarai. Ori alabashuri me canta la matéria. Deus está tomando a casa. A casa está tomada. Ori me canta la sandarai. Pode receber. Eu toco, eu faço, eu ergo, eu levanto. Eu sou Deus da tua história. Descansa, porque eu estou trabalhando em teu favor. Enquanto tu estás aqui, eu estou trabalhando em teu favor e em favor dos teus, diz o Senhor dos exércitos de Israel. Glória a Deus. Meu filho, posso te chamar de filho porque tu tem idade de ser meu filho. Sobe nesse altar aqui. Turamanto cominai. Gente, não pare de adorar. Não pare de glorificar. Oremihela machandarai. Oricandai. Missionária Claudilene, faz favor aqui, mulher de Deus. Amanto cominai. Bricandalabachandarai. Uma unção que fará diferença no teu ministério. Estou eu lhe entregando aqui hoje uma unção que fará diferença no teu ministério, diz o Senhor. Eu tenho algo contigo na terra e eu te usarei, e estou esta noite fazendo algo em seu favor, diz o Senhor dos exércitos. Receba esta graça, esta unção vinda da parte de Deus. Cadê a missionária Claudilene? Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Uma irmã, abrace ela aqui. Receba a mulher de Deus. Oh. Você tem condições de as irmãs com as irmãs tocar no ombro da sua irmã, os irmãos com os irmãos tocar no ombro do seu irmão? Toque. Receba agora da parte de Deus a unção que fará a diferença na sua vida. Isso, toque. No toque das tuas mãos, o Senhor está distribuindo unção. E isto, não tenha medo. E não vá na onda de Satanás dizer para você que você não é ninguém, que você não consegue fazer nada.
de Candarabachandarai. Receba da parte de Deus agora, pela instrumentalidade da tua irmã, do teu irmão. Isso. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, em nós. Queremos sair daqui tocados. Queremos sair daqui cheios. Uribia Candarabachandarai. Uribia Sandarabacandarai. Urialabacandarabachandarai. Quem tem glória, dá glória para Ele. Quem tem aleluia, dá aleluia para Ele. Deus está tomando gente aqui. O Espírito Santo está tomando vida. Candarabachandarai. Fecha teu olho e sinta essa glória, essa presença. Permita o Espírito Santo te usar. Permita o Espírito Santo te tocar. É o teu amor, minha herança é o teu amor. E a minha fonte é o seu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o seu amor. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Segura o teclado, o som um pouquinho, por favor. Você que está aqui dentro desta casa e acredita na unção do Espírito Santo, acredita no teu chamado. Estamos numa noite missionária. Creia nisso. Deus quer te usar. Amanto, cominai, atéria. Turica, mas acredite no teu chamado. Acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Selando, Libiacandarai. Levanta a sua mão para os céus. Diga: Deus, se é verdade que o Senhor tem algo comigo na terra, dê-me um sinal esta noite. E o sinal que eu quero é a tua presença em mim. Eu conto 3 e no 3 você dá o maior brado de glória da sua história. E quando você estiver dando esse brado de glória, você sentirá com certeza o toque de Deus na tua boca e falará em novas línguas. Quem não é batizado falará em línguas estranhas pela primeira vez. Quem precisa de renovo será renovado pelo poder do Espírito Santo. Pastor Lindomar, eu estou sentindo graça nesse altar. Uribicandarabachandaraia, Uribiandarabachandarabacandarai. Levante a tua mão no 3. Eu conto 1. Eu conto 2. Eu conto 3. Abre a sua voz. Eu me constranja e glorifique aquele que está sentado no trono, recebendo glória. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Ninguém te resistirá todos os dias da sua vida, porque o Senhor é contigo. Quem tem glória, dá glória para Ele. Quem tem aleluia, fale aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, fale em novas línguas. Quem não é batizado, receba agora. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, e todo seu amor, infinita humildade. Quanto mais você falar em línguas, mais edificado será. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor,